Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryo, do Serviço Magnético. Eu gostaria de falar sobre o curador mágico interior. Será possível que em seu corpo haja algo que, na verdade, não é reconhecido por aquilo que é? Algo sobre o qual muitas pessoas sabem. Algo que é chamado de formas diferentes em muitas culturas, pois sabe-se sobre ele. Mas algo que talvez você não tenha nenhuma ideia do poder. E se houvesse algo dentro do seu corpo que ouvisse e que é o gatilho para curas e equilíbrio massivo, coisas que você realmente não compreende. E se este seu corpo sempre estivesse pronto para dar o próximo passo, para criar a eliminação das doenças, despertar de comas, vários tipos de coisas que parecem magia, que parece até mesmo remissão espontânea. E todos também parecem não compreender isso. E se tudo isso pudesse ser explicado por algo que vocês já têm e que já está lá, algo pelo qual vocês não precisam trabalhar, com o qual vocês já nascem. Na cultura do meu parceiro, é chamado inata. Novamente, isto é algo que tem sido visto pelas eras, como o corpo inteligente. Mas até agora, meus queridos, o corpo inteligente tem desempenhado um papel muito importante para os curadores. Mas não é o papel para o qual ele foi desenhado. O papel que ele tem desempenhado através da humanidade até esse lugar é que o corpo inteligente é algo ao qual vocês fazem perguntas, sim ou não. A doença está aqui, ela está lá. Alguns estão usando pêndulos, outros estão usando tapping e toque. Cinesiologia, teste muscular, são os caminhos para perguntar a inata perguntas sobre o corpo. Isso é bem conhecido. Mas agora eu darei a vocês um exemplo do quão pobremente vocês compreendem isso. Eu gostaria de convidar você para um cenário imaginado, onde você tem muitos amantes da música em um auditório, e eles mal podem esperar para conhecer o maestro. Talvez um dos melhores violinistas do mundo. E ele sobe no palco, e lá está ele. E o seu Stradivarius está com ele. Um Stradivarius que foi passado para maestros através das eras. E frequentemente é assim que funciona. E lá está ele, lá está a plateia, e então começa uma entrevista. Como você se sente, maestro, tocando esse Stradivarius? E o maestro dirá, é assim que é feito. É assim que a escala se sente. Agora espere até eu colocar a surdina de tartaruga nele. Todas essas coisas. Aí os músicos e o público ficam extasiados. E eles dizem, isso é belo, conte-nos mais, conte-nos mais. E então a entrevista acaba e todos vão para casa e o maestro sai do palco. Espere um minuto. O que há de errado com essa cena? Ele nunca tocou a música, não é? O maestro era apenas um maestro de conhecimento segurando o violino, contando a todos como era segurá-lo. Talvez até mesmo como era a sensação de pressionar aqueles belos pontos no instrumento que o fariam cantar. Mas vocês nunca o ouviram de forma alguma. É isso que vocês estão fazendo com a inata. A inata foi desenhada para sinais. A coisa mais próxima que essa sua sociedade, a sua cultura realmente tem tido e que é aceito é a homeopatia. A homeopatia é um sinal para a inata performar. E ela o faz. Isso é algo tão comum. Vocês agora compreendem? Certos remédios homeopáticos são até mesmo vendidos em drogarias, onde você então compra remédios e, a propósito, há uma estante de homeopatia e funciona. Aqueles que acreditam na homeopatia e desenvolvem, eu diria, as essências
sabem muito bem. Há algumas outras coisas. Há outras essências, talvez, por exemplo, essências florais, que engatilham a inata. Em outras palavras, a inata está esperando que você dê a ela certos tipos de sinais, para ela, então, realizar a cura. É isso que ela faz melhor. É o agente equilibrador do corpo. É o maestro. E até agora, a maioria de vocês apenas fez perguntas a ela. Ela é desenhada para a cura. Uma das coisas que eu quero contar a vocês é o que eu tenho canalizado ultimamente. Em uma sessão ao vivo, em frente a um grupo que estava lá para celebrar. Um médico muito famoso na Índia, Dr. Naran. Aqui está um médico que compreendeu as maneiras de engatilhar a inata, estimular a inata. E no sistema que ele tem, pontos Marma. E estes são pontos que você pressiona em seu corpo, em uma certa sequência, uma certa quantidade de vezes. E no processo de fazer aquilo, você está estimulando a inata. Os tipos de coisas que ela faria tão bem automaticamente, o primeiro eu contarei a vocês, é o que o meu parceiro experimentou. Ele tinha pressão alta numa certa época, mas agora não tem mais. E quando ele tinha, ele experimentou os pontos Marma. E quando ele experimentou aqueles pontos, ele recebeu uma queda instantânea, dentro de 10 minutos, em sua pressão sanguínea de 30 pontos. Ele registrou e colocou num aplicativo que ele tinha em seu telefone e mostrou para aqueles que estavam interessados. De forma que fosse algo provado o que ele fez e o que ele mostrou, sem nenhuma droga, sem nenhuma substância, apenas alguns pontos Marma. Agora, vamos analisar isso por um momento, como eu fiz na canalização ao vivo. A pressão sanguínea é criada por muitas coisas complexas em seu corpo. Não é apenas uma chave que você liga e desliga dizendo alto, médio e baixo. Vocês não têm uma chave que vocês ligam para fazer essas coisas acontecerem. No entanto, os pontos Marma foi quase como se aquilo tivesse acontecido. Estimulou aquilo que é a sua inata, o corpo inteligente, para ir para uma série complexa de qualquer coisa que o corpo faça para poder então diminuir a pressão. E foi o que aconteceu. Não apenas funcionou uma única vez, funcionou todas as vezes. Estes são os tipos de coisas, meus queridos, que não estão sendo mostradas a vocês. Isso não está sendo treinado nas suas escolas médicas. Então, como vocês podem usar esta magia da inata? Como é que vocês podem conversar com ela, por assim dizer, de forma que ela, então, realizará as tarefas que ela foi projetada para realizar? Vocês têm um corpo que foi desenhado para viver muitos mais anos do que sua expectativa de vida média. Às vezes até o dobro. Às vezes até mais. O desenho, o projeto está lá porque vocês rejuvenescem. E o rejuvenescimento, como vocês sabem, é imperfeito. Há uma estrutura celular que se rejuvenesce de uma maneira imperfeita, substituindo uma que talvez esteja envelhecendo, ou que esteja prejudicada. E é por isso que os seres humanos envelhecem da forma como envelhecem. E se a inata não estivesse recebendo informações para manter vocês jovens, vocês já pensaram nisso? Isto é exatamente o que é. Aqueles que estudaram as canalizações de Cryon, desde o início, me ouviram dizer coisas. Fale com suas células. Fale com sua inata. E o motivo por eu ter dito isso é porque a inata está conectada com certos tipos de coisas. Uma delas, a melhor delas, a mais poderosa, e aquela que está começando a ocorrer cada vez mais como algo viável, é chamado de consciência.
A Inata também está conectada a algo que é inatamente humano, e isto é a fonte divina dentro de vocês, que é o amor. É por isso que vocês podem conversar com a Inata com gratidão e oferecer reverência para as coisas que são maravilhosas em sua vida. E a Inata começa a fazer aquilo e, de repente, há paz em seu coração. Isto é Inata. Isto não é algum anjo que fica lá sobre você e faz coisas quando você é bom ou quando você está celebrando. Aquilo é Inata. Tudo isto está construído dentro do seu corpo. Agora a revelação. A bruma verde. A bruma verde transmitida e na forma de vídeo é projetada para estimular sua Inata. É lá que está a cura, meus queridos. Ela é desenhada para você visualizar para a Inata como você está sentindo-se, o que está acontecendo, o que você está esperando. É uma maneira de conversar com suas células. E os resultados estão sendo vistos neste programa em particular. E esta é uma nova informação, meus queridos, e, no entanto, é uma informação antiga. Eu convidarei todos vocês para começarem a falar, conversar com a Inata. Parabenizá-la, pedir a ela para equilibrar certas coisas em seu corpo. Considere-a a amiga que veio com vocês. Ela é mais do que vocês imaginam. É por isso que nós chamamos de magia. Porque faz coisas que estão fora daquilo que vocês esperariam na medicina. Que vocês poderiam esperar, em vez disso, com aquilo que é divino em seu interior. Eu não contaria estas coisas a vocês, meus queridos, se elas não fossem assim. Eu sou Cryo, que amo todos vocês. E assim é.